Olá! Desde o primeiro dia do mandato da deputada doutora Damares Moura, ela vem dedicando parte de suas atividades parlamentares para elaborar propostas de combate à violência contra mulheres e crianças. Advogada por formação, a deputada trouxe a experiência do direito para minorar esse que tem sido um dos maiores problemas nos últimos tempos, principalmente desde o início da pandemia. Para falar um pouco sobre os inúmeros projetos que a deputada já apresentou aqui para a Assembleia Legislativa de proteção às vítimas de violência, o Conexão Legislativa de hoje recebe a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Deputada, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, Melissa, toda a equipe da Rede Alesp, que sempre nos recebe com tanto acolhimento. Cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham para tratarmos de um tema que é tão significativo para este tempo que nós estamos vivendo e tão rodeados que nós estamos, especialmente os indivíduos mais vulneráveis, por contextos de muita violência, desrespeito e tantas outras formas de intolerância humana que se apresentam neste tempo. Portanto, é sempre uma oportunidade muito rica a de nós compartilharmos aquilo que estamos fazendo e o que nós podemos fazer como sociedade, não é? Afinal, conviver em sociedade exige de todos nós, os participantes, não é? Ou então os tripulantes desta mesma nave, não é? Que é a vida em sociedade. Todos nós temos que contribuir de alguma forma e, claro, nós que estamos no parlamento temos o dever, não é, de estarmos comprometidos permanentemente com a promoção da paz social, da igualdade, da justiça para todas as pessoas. Não é isso, Melissa? Muito obrigada pela oportunidade e cumprimento a todos, então, na sequência. Isso, exatamente, deputada. A senhora, desde o começo do seu mandato, a senhora tem posicionado a sua atuação no combate à violência contra mulheres e contra crianças. São inúmeros projetos. Então, até por isso que o programa não vai falar só de um projeto, vai falar de muitos projetos e não dá nem para falar de todos, porque realmente foram inúmeros projetos que a senhora apresentou nesse sentido. A senhora sempre lutou por esses temas na sua vida, antes da Assembleia Legislativa. Essa luta é uma luta infinita, deputada? Por que a gente precisa ainda tantas leis para tratar desse tema que a gente debate, mas vê que ainda temos tantas ocorrências nesse sentido? Essa luta é uma luta permanente. Então, quando você chama de luta infinita, é muito boa a expressão que você utilizou, e eu vou só complementar. É uma luta permanente. E é lamentável que seja assim, porque, na verdade, o ideal seria transformarmos estas realidades, né, e não termos que estarmos nesta vigilância constante, inclusive na propositura, né, de legislações que ampliem rede de proteção, né, que ampliem as possibilidades de tratar, de acolher, de recuperar. Não deveria ser assim. Nós deveríamos nos empreender numa transformação social, não é, que pudesse, então, ser o ambiente de convivência. Mas a gente percebe que, ao contrário disto, é a própria violência que se renova nas suas mais diversas formas. Então, quanto mais nós estamos comprometidos no combate, na prevenção, na conscientização, mais se renovam as formas de violência. Portanto, ainda que nós não tenhamos, ou pelo menos até que nós tenhamos,
não é, uma realidade social diferente desta, o que nos resta, Melissa, é exatamente esta constância, não é? Esta luta permanente para transformar esta realidade e para oferecer, não é, às vítimas melhores condições de se recuperar, não é? Melhores condições de se reconectar com a vida, melhores condições de serem incluídas novamente na vida em sociedade, na participação social, não é? E especialmente eu tenho muita esperança na prevenção. Eu vejo que a repressão é importante, o tratamento das vítimas é importante, a reinclusão das vítimas é importante, mas a prevenção, ela tem um caráter de consistência muito maior, porque nós estamos conscientizando para que o mal não aconteça, não é? E isso é fundamental, porque quando ele acontece, são várias as atuações que o Estado, né, que a família e que outras organizações precisam ter para a recuperação da vítima. Então, o melhor é prevenção. E a prevenção, a conscientização, e depois, se for o caso, a repressão, o tratamento, o acolhimento, não é, da vítima. E também é importante a gente dizer que o agressor, ele precisa receber um olhar também do Estado, não é? Porque ele vitima alguém hoje, mas amanhã ele pode vitimar outra pessoa, e é uma cadeia, uma sucessão, não é, de ocorrências que podem ser promovidas pelo agressor e que, se ele também não for recuperado, embora a ênfase do meu trabalho não seja esta, mas eu tenho consciência, né, de que, se o agressor também não receber por parte do Estado ou de outras organizações da sociedade civil algum tipo de destinação, não é? Ele vai perpetuar a sua prática, não é? Contra outros indivíduos. Então, eu gosto quando você fala ou pergunta, esta luta, ela é infinita? Ela não vai acabar? Eu não sei se ela vai acabar, mas o que eu estou convicta é que ela tem que ser constante. Não podemos abaixar a guarda, não é? Não podemos recuar de estarmos comprometidos no combate, na prevenção, na recuperação, na ampliação da rede de proteção. Isto é indiscutível, que precisamos manter essa vigilância e essa constância. A gente sabe até, deputada, que a gente tem aqui no Brasil uma legislação até moderna no combate à violência e contra a mulher. Essa questão do agressor é prevista na Lei Maria da Penha, e é importante que a gente coloque essa ênfase, porque o que a senhora observou é muito sério. Se o agressor não for tratado, ele vai voltar a ser um agressor. Então, é uma observação muito pertinente. Mas eu queria falar com a senhora sobre, entrando já aí na questão dos projetos em si. Um dos projetos da senhora, que a senhora apresentou, assegura que as escolas capacitem as crianças e adolescentes para identificar e prevenir a violência doméstica e o abuso sexual. Quando esse projeto se tornar lei, a gente pode ter expectativa, deputada, de que o impacto, que não tenha um impacto não só entre as meninas, mas também com os meninos. Esses estudantes, eles poderão se tornar multiplicadores do que foi ensinado. Lembrando aí, só para dar uma ênfase, que o projeto quem quiser procurar, é o 647 de 2020, é uma iniciativa fantástica, e uma das iniciativas fantásticas que a senhora apresentou. Melissa, esse projeto nasce de um sonho, porque, veja, eu tenho uma experiência prática como advogada, né? Minha formação é uma formação jurídica, e
E claro, eu também venho de um voluntariado muito já de anos, né, no atendimento das vítimas do abuso e da violência, com ênfase em mulheres, né, crianças, que são indivíduos muito vulnerabilizados e são vítimas recorrentes do abuso e da violência. Então, eu tinha uma consciência profunda, eu tenho uma consciência profunda de que os processos educativos, eles são transformadores e eles são salvadores. Não é? Eu vejo a educação como uma porta que transforma e que salva pessoas. Informação, e por isso que eu sou tão favorável às campanhas, não é? As pessoas, você sabe que eu propus um projeto de lei que institui o Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio, que essa lei já foi aprovada e sancionada, está em vigor no estado de São Paulo, não é? Porque eu acredito nas campanhas, eu acredito na educação, e aí eu estou falando agora da educação formal. Então, o que a gente idealizava? O que eu idealizei? As crianças, especialmente as crianças que são vítimas silenciosas do abuso e da violência. E por que são vítimas tão silenciosas? Exatamente porque a criança, ela não tem consciência do mal que ela está sofrendo, a criança não tem compreensão, ela não tem entendimento sobre o mal que ela está sofrendo, porque o agressor, em geral, o abusador, ele promove o abuso e a violência contra a criança, em geral, não é com uso de força, mas de convencimento, de recompensa. Então, as ferramentas utilizadas pelo abusador de crianças é o convencimento e a recompensa. Dificilmente é o uso de força e menos comum ameaça. A ameaça também é uma ferramenta. Muitas crianças não denunciam porque são ameaçadas. Ou é uma ameaça contra elas mesmas ou uma ameaça contra alguém da família, não é? Mas, em geral, o abusador de crianças, ele usa o convencimento e a recompensa. E isso não leva a criança, não é, à compreensão de que está sofrendo um abuso. Ela é convencida que aquela prática que está sendo promovida pelo abusador é algo aceitável, né, que pode acontecer, que é normal. Porque é assim que o abusador convence a criança, que é bom, que é normal, que é próprio daquela relação que ele mantém com aquela criança, porque geralmente o abusador é alguém próximo, é um parente, é um amigo, não é? Muitas vezes é o próprio genitor, não é? É o avô, é o vizinho. Então, é a necessidade da gente treinar as crianças. Ela é inadiável. Alguém pode divergir do meu pensamento, né, de que a gente precisa treinar nossas crianças para entenderem, não é, o que é um abuso. E vamos falar aqui de uma forma bem direta, não é? Onde, que partes do corpo não podem ser tocadas, não é? Quanto tempo alguém não pode tocar em alguma parte do seu corpo? Quem não pode fazer isto? Em que situações isso não pode acontecer? Para que a criança saiba, numa primeira tentativa, ou, infelizmente, quando isso aconteça pela primeira vez, que ela já saiba identificar que está sendo vítima, né, de uma prática abusiva, porque a gente ajuda as nossas crianças a contarem para alguém. Né? Elas precisam contar, elas precisam denunciar. Eu faço palestras, Melissa, para crianças e adolescentes sobre esse tema, né? E é tão interessante falar com as crianças, porque
numa última palestra que eu fiz, tinha crianças que perguntavam. Na verdade, as crianças sentem muito medo, né? E eu percebi que, por parte de algumas, as dúvidas estavam relacionadas ao medo que elas sentem de contar as coisas para os adultos. E tudo isso nós precisamos derrubar. Nós precisamos desmistificar, né? O medo não pode impedir você de contar. A ameaça que você sofreu, não é? Ela é apenas uma ameaça. Você não pode ser impedido de forma alguma, você tem que contar para alguém. É a forma que você tem de preservar seu corpo, de salvaguardar sua segurança, de não daquela prática não ser repetida. E é preciso falar isso com uma linguagem adequada, não é? O projeto propõe, Melissa, linguagem adequada. O projeto propõe que nas escolas professores sejam capacitados a tratarem deste tema de forma adequada com as crianças, mas este conteúdo precisa ser introduzido de forma intencional e de forma formal, é uma redundância, me perdoe, mas tem que ser um conteúdo formal. Ele tem que fazer parte, não é, daquilo que as crianças vão aprender na escola. Este é um tempo que a gente não pode mais recuar dessas iniciativas diretas e corajosas, não é, de introduzirmos este conteúdo e falarmos disso abertamente, de forma adequada com as nossas crianças, para que elas possam ser também cooperadoras deste esforço de salvaguardar a segurança, não é, a integridade sexual, não é, a integridade física das nossas crianças. Então, esse é um projeto que eu sonho muito com a aprovação e a sanção dele e a implementação nas escolas, porque eu tenho certeza que a partir dessa consciência, a partir desse processo educativo intencional nas escolas, as nossas crianças vão conseguir identificar de uma forma mais rápida, mais clara e buscar ajuda em tempo oportuno de serem atendidas e de serem acolhidas. Sem dúvida. Deputada, outra proposta da senhora, até falando um pouco sobre essa questão das semanas educativas que a senhora comentou aí na sua resposta, é sobre a Semana Estadual para as Meninas, que é para fomentar ações socioeducativas preventivas na promoção dos direitos das meninas e das mulheres adolescentes, bem como conhecer a necessidade de ampliar estratégias para eliminar desigualdades sociais em nosso estado. De que forma esse debate, a informação pode impactar no reconhecimento como vítima, deputada, e também nas notificações? E eu acho que isso também tem a ver com o que a senhora acabou de falar, da criança não identificar, às vezes, que está sendo abusada, né? Que o abuso é um abuso, efetivamente. Então, a Semana das Meninas, na verdade, é uma inspiração trazida pela própria ONU, não é? Mas também é uma inspiração obtida de um projeto que já acontece aqui no estado de São Paulo, não é? Que é o projeto Garotas Brilhantes. Esse projeto Garotas Brilhantes, ele é exatamente para o empoderamento das meninas, porque já se sabe, e a própria ONU divulga isso e divulgou com muita intensidade na primeira quinzena ali da pandemia, a ONU divulgou um documento, não é, com 14 medidas a serem adotadas pelos países do mundo, não é, em defesa e para a proteção de mulheres e meninas durante a pandemia, que seriam, e isso está se confirmando com os números, as maiores vítimas do isolamento social, que as coloca numa hiperconvivência com seus agressores, não é? E se aquelas que já sofrem violência já sofriam quando estavam com seu agressor, imagine passando agora, não é, muito tempo ao lado dele, o que favorece a ocorrência da violência, do abuso. E então a ONU considera mulheres e meninas grupos muito vulnerabilizados
da sociedade, especialmente nas relações domésticas e intrafamiliares, não é? E essas meninas, não é? Elas são vítimas das mais diversas formas, não é? De violência e de ofensa à sua integridade moral, física, sexual, e trazê-las para um contexto de autovalorização. Então, a Semana das Meninas não é apenas para conscientizá-las sobre os riscos que sofrem, como identificar, não é, estas espécies de violência, mas também para empoderá-las no sentido de que eu tenho valor, eu posso identificar minha vocação profissional nesta Semana das Meninas por meio das várias ações que podem ser promovidas em escolas, em organizações da sociedade civil, em igrejas, não é? Rodas de conversa e outras atividades, não é? Que possam incutir na mente dessas meninas o seu valor e o quanto elas podem se libertar de ciclos de violência, de ciclos abusivos, se reconectarem com a vida, identificando o seu valor, não é? Identificando uma profissão, voltando, não é, para o ambiente escolar, não é? E muitas meninas nesse projeto, Garotas Brilhantes, que já acontece no estado de São Paulo, idealizado pela professora Neuza Ferraz, que já lançou um livro, inclusive, que se chama Garotas Brilhantes. Não é? Quantas meninas se descobriram já profissionais, não é? Quantas meninas se descobriram com possibilidades que elas não tinham identificado para resgatá-las e reconectá-las com a vida. Então, essa Semana das Meninas é para conscientização, é para empoderamento, é para atividades práticas, não é, que possam, de fato, resgatar o valor próprio dessas meninas, especialmente as mais vulnerabilizadas. Só lembrando o pessoal de casa, esse é o projeto 648 de 2020. Eu tô falando os números dos projetos, deputada, porque de repente quem está em casa claro, se interessa de ver um pouco melhor a proposta, de se aprofundar um pouco melhor na proposta, e eu acho que isso é importante. E aí a senhora apresentou um outro projeto, que é o 399 de 2020, para humanizar o atendimento das vítimas de violência em delegacias. Essa é uma questão de grande discussão, porque algumas vítimas se declaram desestimuladas em razão do atendimento em si. A senhora avalia que isso pode trazer impacto tanto para aumentar as denúncias, quanto para melhorar a sensibilidade de quem faz o atendimento nas delegacias? Então, esse é um grande desafio, não é? Porque tudo isso é para a gente criar ambientes favoráveis à denúncia. Porque já que o maior obstáculo para se combater violência contra a mulher é o silêncio da mulher, e o silêncio ele é resultante de várias condições. Não é apenas porque ela tem medo de ir a uma delegacia e que lá ela pode ser revitimizada, né? E que lá ela vai estar juntamente com outros pessoas que praticaram outros delitos, e isso pode gerar uma situação de revitimização. Enfim, o silêncio da vítima, o silêncio da mulher que sofre violência, ele não é resultante só deste medo de ir à delegacia, né? Mas também existe a questão da dependência econômica do parceiro, existe a questão da vergonha de se expor socialmente diante da família, dos amigos, né? Também existe a questão dos filhos, né? As mulheres não denunciam para manter a unidade familiar, para que os filhos não saibam, não é, que aquela família ou que aquele casal está envolto, né, numa situação de violência. Então, existe a dependência emocional, porque muitas mulheres, elas confundem o comportamento desse agressor e elas não sabem se ele é bom, se ele é mau, porque também tem uma relação, não é, de recompensa que o agressor oferece à sua vítima para confundi-la, então ela não sabe se ama ou se ela odeia esse agressor. Então, são razões, algumas das principais razões porque a mulher não quebra o silêncio. Mas uma delas é o medo de ir à delegacia.
Porque nós temos aqui em São Paulo mais de 130 delegacias da mulher, que são delegacias especializadas, onde existe um atendimento adequado, especializado e direcionado, não é, para as mulheres vítimas de violência. Mas nós temos um outro número muito maior de delegacias comuns e há mulheres que não acessam, do ponto de vista geográfico, uma delegacia da mulher, né? Porque não tem ali no seu bairro, porque não tem ali na sua cidade. E ela vai ter, se for o caso de denunciar, ela vai ter que ir a uma delegacia comum. E nas delegacias comuns, as pessoas, em geral, têm medo de ir à delegacia, porque elas imaginam um ambiente hostil, né? Um ambiente, enfim, que assusta as pessoas comuns. E, de fato, isso pode acontecer. Não é? Há mulheres que chegam e existem várias ocorrências para serem registradas ali no momento que ela chega e ela fica apavorada com aquele ambiente e ela vai embora. E ela não denuncia. Então, esse projeto de lei é para autorizar o Estado a fazer um atendimento qualificado das mulheres vítimas de violência, e isso se traduz num atendimento inicial psicológico que acalme esta mulher e que a coloque em condições ou numa relação de segurança ou de confiança para ela proceder ao registro da ocorrência policial. Para que ela tenha, não é, minimamente a condição emocional, ela já traz ali, não é, uma dor, uma angústia, um sofrimento, muito sofrimento acumulado para algumas por anos e por uma vida inteira. Não é? Então, chegar ali e receber um atendimento inicial, não é, em forma de triagem, para fazer dar este conforto inicial à mulher e criar um ambiente de segurança para ela poder proceder, então, ao registro da ocorrência policial. Isso, para mim, é uma necessidade urgente em nossas delegacias. Eu me refiro às delegacias comuns, não as delegacias especializadas da mulher, que aqui no estado de São Paulo funcionam muito bem, com atendimento qualificado e endereçado a esta mulher. Deputada, a gente está chegando ao final da nossa conversa e nem vai dar tempo de falar de todos os projetos, porque realmente, como eu falei, eu já tinha avisado, são muitos e atuando em várias frentes, assim, não são projetos parecidos, são projetos totalmente diferentes e que criam ali um ciclo de segurança para essa vítima de violência. Mas eu não posso deixar de falar, deputada, da CPI, que trata da violência sexual contra estudantes de ensino superior, que a senhora é presidente dessa CPI, e que é uma CPI que traz um assunto que é extremamente delicado de se abordar, e a senhora e as demais parlamentares têm feito isso com bastante delicadeza, mas infelizmente vocês foram vítimas de uma situação absolutamente desrespeitosa. Quem acompanha aí o dia a dia da Assembleia Legislativa e estava acompanhando ali os trabalhos naquele momento ficou indignado com aquela situação, que nem vale a pena dizer o que aconteceu exatamente, porque foi desagradável, mas eu queria não falar desse assunto, mas falar, as mulheres na política, deputada, elas incomodam? Trabalhar para coibir esse tipo de crime é uma luta maior para as mulheres? Eu acho que é uma luta maior para as mulheres estar na política, por todas, não é, as atribuições que nós já temos que desempenhar na sociedade, não é? Mas, de fato, essa ocorrência que se deu durante uma reunião da CPI, ela é um exemplo clássico do quanto, né, os agressores, os abusadores, eles são destemidos, não é? E o quanto eles estão incomodados com este esforço que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa para apurar a violência sexual contra mulheres. Né? Embora sejam
embora seja um recorte específico, são mulheres no ensino superior, são mulheres universitárias, de qualquer forma você percebe que nós estamos incomodando. Mulheres, porque a CPI ela é predominantemente composta por mulheres, presidida por uma mulher, tendo como relatora uma mulher, não é? Nós estamos incomodando, porque somos mulheres e porque estamos investigando, não é? A violência sexual contra mulheres. De fato, são desafios que apenas nos motivam ainda mais, porque não há, Melissa, uma ferramenta mais poderosa, a meu ver, do que as próprias mulheres, juntas nesse esforço de garantir proteção, segurança e combater a violência contra outras mulheres. Mas é só mais uma palavrinha final, acho que não tenho mais tempo. Você falou uma coisa bem adequada. Os meus projetos de lei, eles enfrentam questões com as quais eu me relacionei no meu voluntariado, não é? Então, a gente aborda acolhimento nas unidades de saúde para vítimas de violência, acolhimento nas delegacias de polícia, a gente aborda a questão da criação de postos de trabalho para mulheres vítimas de violência com dependência econômica dos parceiros, a gente trata do treinamento de crianças para a identificação do abuso e da violência nas escolas, né? Então, é uma abordagem bem macro, né? E endereçada a espaços de convivência humana, não é? Instituições, locais onde essas pessoas sofrem ou onde elas devem ser acolhidas. Eu tenho muita honra de ter proposto esses projetos de lei e agora lutar para aprová-los aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com certeza aprovará, deputada. Eu quero agradecer a sua presença aqui, deputada, no Conexão Legislativa, dizer que a gente está de portas abertas para ouvir sobre os demais projetos, porque são importantes e a gente tem esse papel de esclarecer para a população quais são os projetos que estão em andamento na casa, como que eles estão tramitando. Acho que esse é um compromisso que a Rede Alesp tem com o público e que a gente cumpre esse papel de muito bom grado, porque é realmente importante para todos. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada, Melissa, mais uma vez a gratidão à Rede Alesp por este compromisso que tem com justiça social e me colocar à disposição para nós ampliarmos essa discussão em outros programas. Muito obrigada, um abraço a todos os telespectadores e a você, Melissa. Obrigada, deputada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou dos projetos da deputada doutora Damares de proteção às vítimas de violência. Falamos um pouco da CPI contra estudante, que apura a violência sexual contra estudantes de ensino superior. Você pode ver os projetos da deputada acessando aqui o site da Alesp, al.sp.gov.br, aí procura o nome da deputada, doutora Damares Moura, e aí você consegue ver todas as propostas que a deputada fez em benefício das mulheres que são vítimas de violência, mas também tem outras propostas que você pode ver. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.